Olá, irmãos. Boa noite. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade, né, de podermos estar juntinho aqui de forma virtual, para a gente estar nos ocupando, né, com o assunto em relação ao Senhor, as coisas do Senhor, né? E só relembrando, a gente está em um dos dias que a gente está comentário, né, entre irmãos. Aí foi conversado, né, para a gente estar fazendo essa leitura, né, desses resumos, né? São esboço do livro da Bíblia, né? Do irmão Bruciense, né? Se eu não me engano. Ou é Nicholas Simon. Aí Nicholas Simons. A gente vai estar iniciando a leitura aqui. Os irmãos tiverem algo para falar ou para ressaltar, né? Os irmãos que estão em comunhão, fiquem à vontade, podem me interromper. Até para corrigir também, viu? Vamos iniciar aqui a partir do prefácio. Todos conseguem ouvir aí? Tá tudo ok? Ah, lembrando o tema, né? É... O assunto é a importância da palavra, né? A gente vai estar fazendo esse resumo aqui, né? Leitura desse livro. Prefácio. As notas a seguir aparecerão mensalmente no período de outubro de 2001 a março de 2004, em The Christian Shepherd, o pastor cristão. Uma vez que um único volume é mais fácil de manejar e de mais fácil acesso, esta compilação encadernada foi agora produzida. Em alguns casos, as notas contidas aqui são mais longas que na publicação original, pois o espaço já não é um problema. Não houve qualquer intenção de introduzir algo novo nestes esboços. Nenhuma interpretação mais recente, nenhum pensamento novo. Isto é dito sem intenção de se desculpar. Tudo aqui contido está disponível em algum outro lugar. Seria uma resposta às orações se estas notas fossem de ajuda a alguém novo na fé, talvez desvendando um pouco mais as Santas Escrituras a eles. A não ser que diariamente nos alimentos da palavra de Deus, não podemos esperar ser sustentados no caminho da fé ou crescer espiritualmente. Embora o texto de muitos versículos tenha sido incluído, o leitor é encorajado a abrir suas escrituras e considerar por si mesmo tanto o versículo quanto seu contexto. O leitor também é solicitado a ler os escritos dos irmãos do século XIX e XX, de onde muitas dessas notas foram extraídas. Nicholas Simon, outubro de 2005. As Santas Escrituras. É necessário, nestes dias sombrios, ter as Santas Escrituras constantemente diante de nós. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Deuteronômio 11, versículo 18. Enquanto o mundo é jogado de um lado para o outro, sempre aprendendo e nunca chegando
ao conhecimento da verdade, temos um seguro recurso na Bíblia. Que possamos prestar atenção à exortação dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou completamente persuadido, na versão de Anderson Darby, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 14 e 17. E se algum irmão tem algo para trazer, eu vou dar um pause aqui. George, eu acredito que pode seguir, e a sugestão é que, se alguém tiver que falar alguma coisa, pode interromper, entendeu? Ou na pausa ali de cada parágrafo, a gente dá um tempinho, de uns 10 segundos, mas aí fica assim. O irmão tem algo a dizer, pode interromper, não precisa ficar esperando muito tempo não, por conta do pensamento, né? Depois pode esquecer ou passar. Então, a sugestão, sempre que tiver alguém querer falar algo, pode falar diretamente, aí quem estiver lendo para, e a gente segue. Tranquilo? Pronto, certo? É só aquela palavra usada ali no versículo que a gente acabou de ler, a palavra salvação ali, os irmãos me corrigem se eu estiver errado, mas aqui não fala a salvação da alma, né? Mas é a salvação no sentido de preservação para a nossa vida cristã aqui, sabe? Irmão, puder subir? É, subir mesmo a tela. As letras para cima. Aí, pra gente continuar. Houve um tempo em que o imenso custo de produção de livros limitava o acesso à Bíblia para a maioria. Hoje estamos cheios de palavras impressas, a maioria das quais ocupa nossa mente e tempo com outras atividades além das Santas Escrituras.
O inimigo também procura minar a autenticidade das escrituras. Se falhar nisso, ele procura revisar e parafrasear as palavras nelas contidas para se adequarem à mente dos homens que estão em inimizade contra Deus. Quão cuidadosos devemos ser ao lidar com a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Nesta era humanística, a liberdade de pensamento incentiva cada um a ter uma interpretação pessoal da escritura. Mas a Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que o escopo na versão de Nelson Darby, nenhuma profecia da escritura ou é obtida por particular interpretação, dela. 2 Pedro 1:20. Devemos ter um esboço de palavras sãs, as quais palavras já ouvistes de mim em fé e amor que estão em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:13. E que maneja bem, delineando retamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. A palavra de Deus não pode ser estudada de maneira racionalista, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Embora um bebê em Cristo tenha, pelo Espírito, um entendimento das Santas Escrituras, ninguém pode sondar suas profundezas infinitas. Principais divisões. As Escrituras são divididas em dois testamentos, o Velho e o Novo. Há um intervalo de cerca de 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e o nascimento de Cristo, que marca o início do Novo. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, exceto Esdras 4, versos 8 ao capítulo 6, verso 18. E o capítulo 7, do verso 12 ao 26. Jeremias também, 10:11, e Daniel 2, 4 a 7, 28, que foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego.
O arranjo e os títulos dos livros do Velho Testamento seguem o da Septuaginta, uma tradução grega do Velho Testamento que data de 280 a.C. Primeiro grupo, os 5 livros de Moisés. Segundo grupo, os livros históricos, Josué a Esté. Terceiro grupo, os livros poéticos, Jó a Cantares. E quarto grupo, os livros proféticos, Isaías a Malaquias. Dentro de cada grupo, os livros são geralmente cronológicos, embora os assim chamados profetas menores sejam agrupados após Daniel. Nas escrituras hebraicas, os livros do Velho Testamento são divididos em 3 grupos. Talvez seja esse arranjo a que o Senhor Jesus se refere quando diz: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas 24:44. Os agrupamentos são, primeiramente, a lei, Torá. Os 5 livros de Moisés, em segundo, os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E terceiro, os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Cristo e aquilo que diz respeito a ele formam o grande tema de toda a Escritura. Alguém escreveu: Ele é o centro de toda a revelação e a força de toda a Escritura. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Acredito que a partir dali vai entrar agora em cada livro, né? Vamos abrir para perguntas, se algum irmão tem, ou irmã, né, alguma questão até onde foi lido.
Se não tiver nenhuma pergunta, irmão, a gente pode entrar então no. É Gênesis, no. Se está em ordem crescente, é Gênesis, não é isso? Exatamente. Primeiro livro Pronto, agora é Gênesis. pronto. Vamos lá. Primeiro livro, Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da lei de Moisés, é o livro dos princípios. O título vem da palavra grega Gênesis, que significa a fonte ou a origem, e é tirado da Septuaginta. Em hebraico, o título vem da primeira frase do texto bíblico, no princípio. O tempo coberto por este livro, excluindo o período deixado não especificado nos dois primeiros versículos, é de cerca de 2.316 anos. Isso excede o período total coberto pela porção restante da escritura do Velho Testamento, quanto ao coberto pelo Novo Testamento. O livro pode ser dividido em 5 períodos distintos. No início, capítulo 1, versos 1 ao 2, da criação acadêmica à queda, capítulo 1, versos 3, até o capítulo 3, versos 24. Da queda ao dilúvio, capítulos 4 ao 7. Do dilúvio à chamada de Abraão, capítulos 8 ao 11. E a vida de Abraão, Isaque, Jacó e José, capítulos 12 até os 50. Gênesis 1, versos 2. Nos diz que a terra era sem forma, ou assolada, e vazia. E ainda em Isaías 45:18, encontramos: não há não há criando para ser um caos. Exatamente a mesma palavra no original como a encontrada em Gênesis 1, versos 2. O único outro uso desta palavra é encontrado em Jeremias 4:23. O tempo que transcorreu a partir da criação dos céus e da terra até que encontremos a assolação e o caos não é especificado e nem nos é dito o que aconteceu durante esse tempo, embora saibamos que os anjos de Deus rejubilaram quando a pedra de esquina foi colocada. Jó 38,
6 a 7. Nas páginas desse livro, encontramos todos os grandes princípios do relacionamento de Deus com o homem, sem introduzir redenção, a qual forma um povo para Deus e uma morada para Deus no homem. Aqui estão os grandes fundamentos para o restante da Escritura. Não é de se admirar que Satanás tente minar o conteúdo deste livro, lançando dúvidas sobre sua autenticidade. Um esboço geral pode ser dado. A criação, capítulo 1 ao 2. Satanás, capítulo 3. A queda, também no capítulo 3. A promessa, a serpente sobre a semente de Deus, capítulo 3, o versículo 15. A introdução, o sacrifício, capítulos 3, versos 21 até o capítulo 4. A nossa esperança celestial, prefigurada em Enoque, capítulo 5, versos 21 a 24. Enquanto o remanescente judeu é visto em Noé, capítulo 6, versos 8, até o versos 8. Não, capítulo 6 até o capítulo 8. O julgamento do mundo, capítulo 6 até o capítulo 8. O governo introduzido como um golpe sobre o mal, capítulo 9. As nações do mundo, com sua independência simbolizadas em Nirod, capítulos 4 a 11. A chamada e a vida de Abraão, uma vida de fé, capítulo 12 ao 25. O filho da promessa, Isaac, uma figura de Cristo, capítulo 21 até o capítulo 28, com a ressurreição prefigurada em Isaac, capítulo 22. Acho que em cima ele quis dizer capítulo 21 até o versos 28, né? Eu acho que é isso. Um povo celestial retratado em Isaac. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Capítulo 26, versos 4. A igreja, a noiva, representada em Rebeca. Capítulo 24.
O povo terrestre de Deus é visto em Jacó. A tua semente será como o pó da terra. Capítulo 28. Cristo é retratado em José e a restauração de Israel é prenunciada em seus tratamentos com os irmãos de José. Capítulos 37 ao 45. Israel, Jacó e sua família vão para o Egito e habitam na terra de Gozém. Capítulos 46 ao 50. As profecias a respeito de Israel. Capítulos 48 ao 49. E o enterro de Jacó e a morte de José. Capítulo 50. Dá para completar, né? Se considerarmos as idades dos patriarcas, encontraremos alguns pontos interessantes para nossa consideração. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Durante sua vida, ele teria tido oportunidade de compartilhar com Enoque, Matusalém e Lameque. Noé, o filho de Lameque e um contemporâneo de Matusalém, viveu por 950 anos. 350 anos, dos quais após o dilúvio, Gênesis 9, 28 a 29. Durante esse período, ele pode ter falado com Naor e Terá, o avô e pai de Abraão. A vida de Sem, filho de Noé, se estendeu até os dias de Abraão e Isaque. Foi por relato de testemunhas oculares que o conhecimento de Deus, de sua criação, a queda, seu remédio para a queda. Deixa eu ler novamente. Foi por relato de testemunhas oculares que o conhecimento de Deus, de sua criação, a queda, seu remédio para a queda e seu julgamento foram passados para adiante. Quão solene, então, quando lemos no livro de Romanos: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, têm comum deleite aos que a fazem. Romanos 1, versículo 21 e 32. Irmão, só um breve comentário aí, no resumo do livro todo que os irmãos falou aí, quando o irmão trouxe a questão da profecia, eu até me lembrei do dia que os irmãos estavam lendo lá o livro sobre Apocalipse, e aí eu lembrei de aí em Gênesis 49, 17, até lembrei para falar naquele dia, mas o tempo foi curto. Aí, se o irmão quiser voltar de novo em Gênesis 49, 17.
16 e 17, aliás. Pulei, irmão? É. Certo. Dan julgará o seu povo, como qualquer outras das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma serpente com chifres na vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o cavaleiro caia para trás. Aí a outra passagem, se o irmão quiser colocar aí, lê rapidinho, é breve comentário, é Apocalipse, onde o irmão passou aquele dia, é Apocalipse 13, versículo 11, aí vai até o final do versículo 11 até o final, mas não lê só o versículo 11 quando falar, que já está avançado o horário. Qual o versículo? Capítulo 13, do versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tenha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, só um breve comentário, irmãos, trazendo essa questão, porque eu sempre ouvi o live do irmão Lemão, né? Ele explica que a besta é um homem, né? Como falando aqui no final do versículo 18 vai falar. Então, os irmãos falam que vai ser um homem levantado, né, em Israel, e ele é da tribo de Dan. Então, e quando fala a besta que subiu da terra, os irmãos explicam lá, irmão Lemão, que quando fala a besta que subiu do mar, fala das nações, né, de povos, a primeira besta. E a segunda besta, ela da terra, subiu da terra, os irmãos traz como a terra de Israel, né? Então, e aí os irmãos explicam que é da tribo de Dan, e quando o irmão falou nem profecia, eu me lembrei. Eu estava até em mente para comentar esse dia sobre essa passagem aqui de Gênesis 49, 17. Mas era só esse breve comentário aí. Ok, irmãos, só lembrando, então amanhã iniciaremos Êxodo, né? Isso. Pronto, Depois, Jorge, você me manda algum link aí para eu ver se consigo baixar esse aplicativo aqui. Irmãos, já são 9h06. Nós começamos até tarde um pouquinho, poderíamos até avançar um pouquinho, porque a gente estava ajustando já a questão do texto. Lembrando aos irmãos aqui que nós estamos, o irmão Isaac trouxe essa ideia de a gente começar esse livro do início, né, de uma forma crescente. Então, a gente começou com Gênesis, né? E já amanhã, o Senhor permitindo, nós vamos estar lendo Êxodo, até chegar em Apocalipse. Só para os irmãos ficarem cientes. E se tiver algo, no caso, né, dentro de Gênesis, não houve nenhum comentário. Se amanhã o irmão tiver algo que aprendeu, né, não só com o Espírito Santo, mas através também dos irmãos, também podem trazer. Ou algo
em mente, que tenha anotado também, para que assim possa ser mais fluido a questão da leitura, e os irmãos que tiverem esse exercício de também estar comentando. Ok, irmãos, vou estar aqui tirando a gravação.